Olá, muito boa tarde. É um prazer, uma alegria poder estar com vocês, poder aprender também com vocês. A gente vai crescendo e a tarefa nossa, já mais velhinho, já tem alguns cabelos brancos, é desaprender algumas coisas. E esse contato com vocês, acho que é um momento de a gente poder unir os momentos de vida que a gente está passando e poder, pelo menos da minha parte, voltar um pouco à idade de vocês. Eu, que já participei de grupos de juventude, grupos católicos, participei da igreja na Pastoral da Juventude há alguns anos, tocava violão também. Então, para mim, estar aqui é voltar a esse tempo e recuperar algumas coisas do meu passado. O tema que a organização me propôs, e se vocês quiserem interromper para perguntar, fique à vontade, é sobre a religião que não constrói pontes. Então, o título é um título negativo, né? A religião que não constrói pontes. Pensando sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que o papel de cada religião é exatamente o contrário. É o papel de construir pontes. Porque, segundo Jesus, a lei espiritual mais importante, vocês lembram? Qual foi a lei espiritual que Jesus falou que era mais importante? Amar, o amor, né? O amor que Jesus dividiu didaticamente em 3 aspectos. Lembram? Não é sabatina isso aqui não, tá? Amar, quais foram os 3 níveis do amor? Amar a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E tudo isso está muito interligado. Esses níveis precisam acontecer simultaneamente. Porque eu não consigo amar a Deus se eu não consigo amar o meu próximo. Há uma passagem na Epístola de João que diz assim: como é que a gente pode amar Deus que não conhece se eu não consigo amar o meu próximo que eu conheço? Então, o pressuposto da gente poder amar Deus é amar o próximo. Da mesma forma que o pressuposto de a gente poder amar o próximo, qual é? Amar a nós mesmos. Concordam? Então veja que esse amar a Deus envolve simultaneamente amar a mim, amar ao meu semelhante, para poder então entender esse grande amor que Deus tem por nós. Isso está muito interligado. Eu acho que isso até já toca um pouquinho nessa questão da religião que não faz pontes. Né? Porque vamos pensar o seguinte: como que eu posso, como, por exemplo, um cristão, como é que eu lido, por exemplo, com um budista? O fato dele ser budista, ou o fato dele ser muçulmano, o fato dele ser judeu, isto é uma porta
fechada? Isso é um muro na minha relação com Ele? Vocês acham? Vocês acham que o Deus da minha religião ficaria bravo ou insatisfeito que eu, de repente, tivesse uma amizade com uma pessoa de uma outra religião? O que vocês acham? Porventura seriam deuses diferentes? O Deus do católico seria diferente do Deus do espírita? O que vocês acham? Alguém falou alguma coisa interessante. Deus é um só. E ele pode ter o quê? Nomes. Alguém falou, né? Pode ter nomes diferentes. Eu ficaria com nomes, né? Porque Deus é um só. Então ele não tem várias personalidades. O Deus é único. Isto. Ele é a causa de tudo. Então veja, a religião que trabalha ou que impede que a gente se relacione e respeite pessoas de outras religiões, essas religiões estão fazendo pontes ou estão fazendo muros? Pontes? Vocês acham? Eu vou repetir a pergunta. Talvez eu não tenha sido claro. Uma religião que não admite que eu me relacione com uma pessoa de outra religião, ou até de religião alguma, esta religião, ela é uma ponte ou ela é um muro, uma porta fechada? Isto. Exatamente, legal. Então a função da religião verdadeira é fazer pontes. Exatamente. Fazer pontes não significa que eu, sendo católico, preciso aceitar o espírita, o muçulmano. Concordam? Implica apenas no quê? Que eu tenho que respeitar. Fantástico. Respeitar. A função da religião, o sentido etimológico da palavra dela, vocês sabem qual é? Vem do latim religare, que quer dizer religar. Religar o que ao que? Religar o homem, a criatura, a Deus. Portanto, a religião que não faz ponte, ela está cumprindo o papel dela? Não. Porque ela está impedindo que eu me ligue aos meus irmãos e me ligue a pessoas de outros credos, ou até de pessoas que não têm credo algum. Vocês têm visto no noticiário alguns fatos, alguns episódios, algumas notícias que estão tocando nessa questão que nós estamos conversando? Alguém poderia dar um exemplo do que viu?
Esse é um fato, né, concreto, inclusive não só no Rio de Janeiro, mas muitos templos umbandistas e templos de candomblé em Salvador estão sendo invadidos por irmãos da crença protestante que invadem o centro e destroem as imagens dos cultos africanos. O que vocês acham disso? Esta religião, ou esses religiosos, estão criando pontes ou muros? Muitos muros. Muitos muros. Sem dúvida. Aí está um outro ponto interessante a respeito da religião que faz muro-ponte. Essa questão de querer converter. E às vezes nós religiosos temos esse ímpeto de querer converter as pessoas para a nossa religião. É claro que a gente pode falar bem da nossa religião. É claro que a gente pode apresentar a um amigo, né, as ideias da religião que nos dizem respeito, que nos ajudam, que nos fazem viver melhor. Mas quando a conversa passa disso e caminha para o ponto de impor a nossa ideia, a nossa convicção religiosa, e de não mais aceitar a pessoa se ela for da nossa religião, se ela não for da nossa religião, aí então nós estamos no mesmo terreno. Estamos criando pontes ou muros? Como? Fala. Sim, verdade. Agora eu quero propor uma religião, uma pergunta a vocês. Antes que vocês façam alguma para mim, eu quero fazer o inverso. Vocês namorariam com uma pessoa que não fosse da sua religião? Sim. É? E aí, não vai dar confusão? Vamos ver as mulheres, porque as mulheres querem casar antes do que os homens, né? Não. Eu pensei, na minha época era assim, né? Então, vamos lá. Fala. Hã? Só saber respeitar. Fala mais alto para a gente escutar. O interessante, né? Quer dizer, não pode haver, da parte de qualquer dos envolvidos, uma pretensão de querer modificar o pensamento do outro. Tá, e quando a gente tem uma relação que só pensa em nós, nós estamos ligados a Deus? O que vocês acham? Vocês acham disso? É a pergunta talvez mais importante da nossa conversa. Quando nós temos um pensamento que só leva em consideração o que a gente senta, pensa e acha, nós estamos praticando uma religião verdadeira? Não. Por quê? A partir do momento que eu só penso em mim,
eu já me desliguei dos outros. Tá. Eu esqueci que tinha gente nos ouvindo. O Salsicha. Salsicha, vem aqui. Por favor. Ele quer fazer. Sem contar também que nem tem por que a gente, até hoje, ainda ter esse tipo de preconceito com a religião, sendo que a gente está num país totalmente miscigenado e com bastante sincretismo religioso. Não sei se é essa a palavra. Deveria ser assim. É. Mas é assim? Não. O importante é como eu deveria ser, né? Ou como eu não deveria ser. E aí, então, as duas aqui falaram coisas importantes para nós. Num relacionamento com uma pessoa que, de repente, tem uma religião diferente da nossa, ou que não tem religião alguma, quais são as atitudes fundamentais que a gente tem que ter? Vocês falaram algumas palavrinhas interessantes. Entendi. Isso, o que você falou? Tem que ter respeito. Isso. O que é não pensar só em você? Não ser egoísta. Né? Não querer que a relação ela parta exclusivamente daquilo que eu entendo ser o correto. E não achar que eu estou certo e o outro está errado porque ele pensa diferente de mim. Concorda com isso? É difícil construir isso. Então vamos pensar nesse relacionamento. Nós estamos namorando uma pessoa de outra religião. Vamos imaginar que a gente é espírita e a pessoa é católica. E aí então a gente fala, hoje tem reunião lá no centro. Você está me dizendo que só tem 10 minutos para estar certo. Isso é ponte ou é muro? E a gente convida então o namorado, o marido, a esposa. Hoje tem reunião no centro, você vai comigo? E a pessoa diz, não vou. Como é que a gente reage? Ok, então tchau, eu vou. Ok, mas assim tão seco, então tchau. Fala. Salsicha, vem aqui. Nas primeiras vezes, com certeza vai acontecer esse negócio de, ok, beleza. Só que depois de um tempo vai ficando cansativo. Eu acho que não só a pessoa de um lado que está indo no centro tem que entender que a outra pessoa não quer, mas também a outra pessoa poderia ceder um pouco. É uma pessoa que eu estou namorando, que eu estou ali numa relação, eu não posso ceder um pouco de ir na religião dela e ela ir na minha, ter essa troca, para nós dois podermos ficar juntos dentro de um lugar que a gente se sente confortável e que gosta de ir. Sabe? É isso que eu penso. Então, a sua opinião é que com o tempo a gente tem que ceder e tem que ir. No começo, se não se sentir confortável, beleza, você está começando a ver o que vocês dois gostam e tal, mas no momento que você se sentir confortável na relação e achar que pode fazer isso pelo outro, eu acho muito importante ter a troca. Vocês concordam com ela? Você disse não, você falou assim, não. Então fala, por que você não concorda? Não, assim, eu acho que a gente deve fazer sacrifício em algumas coisas, mas se a pessoa não quer conhecer, eu acho que eu tenho que respeitar. Acho que eu levo a pessoa, se ela tiver o interesse de conhecer uma outra religião, se a pessoa estiver aberta a isso. Porque se eu não quiser conhecer, se eu não concordar com a ideia de uma certa religião, eu não cedo. O fato de a pessoa não querer ir com a gente, não porque ela não gosta de nós, mas porque ela não quer ter essa experiência. Isto é uma demonstração que a pessoa não gosta de nós? Não. Então é importante que a gente tenha isso. Não é? É claro que, por exemplo, eu conheci um casal
que um era espírita, a mulher era espírita e o marido evangélico. Deu arrepio, né? Sua tia. Mas esse casal se dava super bem. Nem ela ia no culto e nem ele ia no centro. Mas quando era dia do culto, o marido que era espírita, não, o marido era evangélico, né? Quando era dia de ter culto, a mulher falava para ele: benzinho, hoje você tem culto. Não vá se atrasar. E eu vou preparar uma jantinha para você quando você chegar. Aí quando tinha uma atividade lá no centro espírita, uma noite da pizza, um bazar, ela convidava, ele ia lá, ia ajudar no bazar. Percebe? Respeito-me, mas coopero com o outro. Estão assim há mais de 20 anos. Interessante isso, não é? Claro que isto, como vocês disseram, precisa ter muito o quê? Você falou, diálogo, respeito, sensibilidade, né, pelo outro, compreensão, aceitação. E se a gente somar tudo isso, vai dar no que ele falou. O que é o que ele falou? Amor. Tudo isso não é um símbolo do amor? Quantos minutos eu tenho? Será que eu tenho mais alguma coisa? Tem mais 5. Pensando na religião, agora partindo para outro ponto de vista. A religião também deve me promover a minha ligação com Deus. Concordo? É uma das funções. Quando a religião ela se funda numa ideia de culpa, de condenação, em que nós somos condenados por nossos erros e por nossos atos, uma religião que exalta muito o pecado, vocês acham que essa religião está contribuindo para ser ponte ou ser muro? Vocês acham? Deu para entender a pergunta ou eu viajei muito na maionese agora? Não entendeu? Muitas vezes a religião, ao longo da história, ela estabelece muitos mandamentos esses que, se forem transgredidos, viram pecado. E por conta desses pecados, o pecador se sente condenado, afastado do amor de Deus. E como pecador, ele deve ser punido, castigado. O que vocês acham de ideias religiosas assim? São religiões que estão construindo pontes ou muralhas? Muralhas e muros, não é? Porque está o quê? Afastando o homem, ao invés de religá-lo,
do amor de Deus está afastando. Por isso que a religião, claro que ela estabelece condutas, códigos de condutas. Só que uma vez, quando nós agimos fora desses padrões de condutas, a ideia da religião é, antes de castigar, é educar, amparar, instruir, educar, para que a criatura que errou, não sei se vocês erram, vocês erram ou não? Quem aqui erra, levante a mão. Quem aqui já escorregou? Quem aqui já fez besteira? Quando a gente faz isso aí, todo mundo. E vão continuar fazendo, tá? Eu estou com 57 anos, ainda estou fazendo. O Adeilson já tem uns 70, deve estar fazendo também. Então, qual é o discurso religioso que faz ponte? É aquele que diz, você caiu, mas você deve se levantar, se remodelar e continua sendo amado por Deus. Aliás, só para encerrar então essa minha primeira participação. Aliás, isso foi o que Jesus mais fez. Na época dele, havia muitas pessoas que eram tidas como pecadoras. A começar, por exemplo, dos doentes. Um paralítico, um leproso. Eram vistos naquela época como grandes pecadores. E por isso que Deus estava os punindo através das doenças. E nós vemos Jesus, então, tendo um amor muito grande por essas pessoas. As prostitutas, por exemplo, naquela época, como hoje, mas naquela época muito mais ainda, eram pecadoras. Jesus estava ao lado delas. Jesus estava de mãos estendidas para elas. Jesus fazia refeições com esse povo que era tido como de segunda categoria, um povo excluído, que a religião, então, naquela época, nem permitia que entrasse na igreja. Por exemplo, naquela época de Jesus, um cego não podia entrar na igreja, no templo. Porque sim, entendia que aquela cegueira era uma marca do sinal de Deus pelos deslizes morais que aquela pessoa teve. E, portanto, nem poderia entrar no templo. Essa religião estava construindo pontes ou muralhas? Muralhas. E Jesus é aquele que veio destruir os muros e muralhas, para que todos se sintam amados por Deus, por pior que a pessoa seja, por pior que ela tenha agido, ela continua sendo amada por Deus. Vocês acham que Deus ama um estuprador? Vocês acham? Tem gente que não falou nada, é porque não tem ainda opinião formada? Ou... Vamos levantar a mão. Quem acha que Deus ama um estuprador? Pô, mas ele fez tanta coisa errada. Continua amando? Continua amando. Ah, mas e o erro dele? Isso é outra coisa. Deus não aprova o estupro. Não aprova. Mas continua amando aquele que cometeu o erro. Não dizendo assim, olha, continue, viu? Está tudo certo. Não. Dizer, olha, você errou, meu filho. Você errou.
Mas nem por isso você vai viver o resto da sua vida punido, distante do meu amor. Porque o meu amor te renova, o meu amor te faz ser um novo homem, uma nova pessoa. Deus, tem gente perguntando, se podemos prosseguir? Vou sentar agora. Muito bem. Eu só vou fazer um comentário mesmo. Igual você estava falando, a gente não deve julgar as pessoas pela ação delas, mas sim porque elas são. O filme A Cabana mostra muito bem isso. Porque o cara teve sua filha morta por outra pessoa e ele não conseguia entender porque Deus podia perdoar. E aí, quando ele foi posto para julgar os filhos dele, ele viu como que é. Porque ele foi posto na função de juiz. Então, colocou, qual dos filhos você vai levar para o inferno? Aí ele percebeu que você ama a pessoa mesmo por todos os seus erros. Então, nesse episódio de Jesus, ele é chamado para opinar. E ele vê aquela cena, todo mundo já com pedra na mão. E perguntaram para ele, o que tu dizes? E ele deu aquela famosa sentença. Vocês lembram? Qual foi? Isso, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Isto. E o que aconteceu em seguida? Imaginem a cena. Estava todo mundo com a pedra na mão, pronto para tirar. E escutam esta fala de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí conta, diz que Jesus estava ajoelhado na terra. E aí as pessoas começaram a jogar fora a pedra. Diz que primeiro começaram a jogar os mais velhos. Talvez os mais velhos tivessem mais pecados. E todos foram embora. Aí ficou só Jesus e aquela mulher. E aí tem aquele maravilhoso diálogo. Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou, não, todos foram embora. Mas ela vira para ele e diz, e o Senhor não me condena? E o Senhor não vai me condenar? E qual foi a resposta dele? Não. Eu não te condeno. Isso quer dizer, então, que ele aprovou o adultério? Que ele falou, legal, vai lá, ó. Ele falou, não, eu não te condeno. Vá e não voltes a pecar, não voltes a errar. Ele deu uma proposta de vida. Naquele momento, Jesus foi ponte ou muralha para aquela mulher? Ponte. Ponte com Deus. E, por certo, ela se libertou daquele momento. Eu sou Marco Túlio e eu queria fazer uma pergunta. Assim, os deuses hindus, os deuses africanos, seriam várias formas de um mesmo Deus? Ou como eles, tipo, numa posição hierárquica, como ficaria esses deuses? Eles são politeístas, no sentido que acreditam em vários deuses. Assim como os romanos também entendiam que não havia um Deus único. Não é? A proposta que Moisés trouxe, né, através dos 10 mandamentos, é a apresentação de um único Deus. É a visão nossa, mas devemos sempre respeitar aqueles que gostam de cultuar
vários deuses. Meu nome é Natan e eu queria só fazer um comentário acerca do que você tinha falado da religião ser um muro entre as pessoas. As pessoas têm que ter muito cuidado com a questão da religião, porque é algo muito sensível para mim de certo ponto. Porque as religiões ultimamente têm tratado o convívio com as outras religiões como se fosse uma relação tóxica. Somos filhos de um mesmo Deus. E vários dos credos, dos tratamentos, digamos assim, dos efeitos que cada religião faz dentro do seu núcleo, as pessoas se fecham demais para tentar buscar entender o porquê de outra religião fazer tal coisa, o que a levou a pensar de tal maneira. O que as religiões hoje em dia têm que ter é essa fonte do termo latino religare. Eu não tenho que simplesmente concordar com a religião da outra pessoa, mas eu tenho que ter pelo menos um pingo de humildade para tentar entender a religião da pessoa. Porque a partir do momento que eu entendo o porquê de tal religião eles fazerem... eu não sei o termo certo. Eles seguirem aquele ritmo de hábitos, aqueles pensamentos, a gente pode até entrar num consenso, porque hoje em dia as pessoas estão fazendo da religião uma espécie de bandeira, sabe? Como se fosse um partido político mesmo, pode-se dizer. Porque a partir do momento que eu digo que a minha religião é a minha religião e não a nossa religião, independente das pessoas com outras religiões, se eu disser que a minha religião é espírita, mas eu sigo o mesmo Deus que o do católico, eu vou conseguir saber ver que os meus preconceitos se acabam naquele momento, porque as pessoas, como elas fazem da sua própria religião, às vezes de maneira muito fana, rigorosa e preconceituosa, uma bandeira, elas sempre tendem a não agir mais em favor de sua religião e de Deus, mas a favor de si mesma para justificar seus preconceitos. Boa tarde. Oi. Eu queria saber a questão de... Tem muitas religiões que vê uma pessoa homossexual como algo errado, um pecado. Então, no caso, essa religião, ela seria uma muralha para essa pessoa? Você teria uma resposta? Diante de tudo aquilo que a gente conversou? Eu vejo que seria uma muralha, porque parece que eu vejo muito sofrimento nas pessoas que passam por isso. O que vocês acham da resposta dela? Concordo? Eu também concordo. A condição sexual da pessoa não define se ela deve ser amada ou não por Deus. Deus não faz esse juízo de valor pela sexualidade de cada um. Eu tenho visto também, lamentavelmente, que mesmo no âmbito do espiritismo, alguns irmãos frequentadores das casas espíritas que são homossexuais estão sendo, muitas vezes, afastados dos trabalhos, são médiuns, estão sendo excluídos, são passistas e estão sendo afastados das suas tarefas pela condição sexual que apresentam. E isto, a meu ver, né, é uma conduta que não está fazendo da religião, né, uma ponte daquela criatura com Deus. E vejo isso com uma certa tristeza, né? Porque a condição moral do médium, ou do passista, ou de qualquer trabalhador do centro espírita, não é a condição sexual dele, e sim a sua moralidade. O que ele faz da sua vida sexual. Isto sim, né, afeta
E isto diz respeito tanto ao heterossexual como ao homossexual. Há muito homossexual que é mais casto do que muito heterossexual promíscuo. Então, a condição sexual não deveria ser, seja ela em qualquer religião, um motivo para impedir que as pessoas vivam a sua ligação com Deus. Eu gostaria de dar, talvez, um exemplo que vem, talvez, de um comentário lá. Como é que Chico Xavier, um caso de Chico Xavier, dizem os amigos que conviviam com ele, que Chico Xavier andava no bolso do seu paletó com santinhos católicos. Já viram esses santinhos católicos? Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito. E Chico Xavier costumava dar esses santinhos de presente para alguns amigos. E um dia, um amigo espírita fez uma crítica e falou com Chico: Chico, eu não consigo entender você. Você é espírita, você é médium, você é um dos espíritas mais famosos do mundo. Por que é que você dá santinho católico para algumas pessoas? Ele diz: porque eu sou espírita, mas a pessoa para quem eu dou o santinho não é. A pessoa para quem eu dou o santinho é católica. Então eu não me sinto à vontade de dar uma mensagem espírita. Primeiro, para alguém que não me pediu. Segundo, para alguém que professa uma outra crença. Então, em respeito à crença dela, eu dou um santinho católico. Eu acho que aí tem um ensinamento tão bonito para nós. De Luca? Oi. Tá fazendo. Você acredita que essas religiões que não constroem pontes, constroem muros, isso se dá por um caráter natural dessa religião? Ou se dá por uma ignorância e falta de conhecimento de alguns religiosos que estão nessa religião? Olha, eu sou mais propenso a entender isto, né? São os homens que interpretam as coisas. Assim como eu agora estou fazendo algumas interpretações. Não quero dizer que são as corretas, mas são as minhas interpretações. Então vejo que muitos irmãos tentando interpretar as leis de Deus de uma forma muitas vezes rígida, de uma forma muitas vezes inflexível, de uma forma sem muita abertura, acabam criando essas interpretações, né, a respeito do que deveria ser o certo ou o errado. Não sei se eu respondi a sua questão. Eu queria dizer que muitas pessoas, às vezes, julgam as outras religiões, isso causando uma barreira, né, sabe? Pessoas de outras religiões que julgam pessoas de outras totalmente diferentes e, tipo, eu acho que essas pessoas nem sempre pensam assim, tipo, a religião aquela pessoa é horrível por causa da religião, sabe? Tipo, a religião em si da outra pessoa que essa pessoa está julgando, tipo, não tem nada a ver. Quem está nessa religião que causa essa impressão. Tipo, que pode ter, tipo assim, eu sou espírita, mas tem um colega que, tipo, faz coisas erradas, totalmente erradas, nada a ver com a religião, e a galera, tipo, toma isso como se fosse a religião toda, generaliza, sabe? Então, tipo, isso acontece muito. Para vencer essa barreira, eu sei que é complicado, mas, tipo, se tivesse mais esclarecimento, mais trocas de ideias, você não acha que daria certo? Eu concordo com você que o problema, às vezes, acho que vem na linha da pergunta ali do nosso amigo, né? A questão não é tanto as religiões, são os religiosos, né? E às vezes a gente fala mal de uma religião, não porque a religião em si
tem algum problema, mas algum religioso que teve alguma conduta equivocada, a gente já entende que determinada pessoa, né, a religião dela não é boa. Né? Nós temos visto por aí hoje várias notícias de sacerdotes pedófilos. Isso não quer dizer que o catolicismo propague a pedofilia. São coisas diferentes. Né? Nós vimos o caso do nosso irmão, outros irmãos aí que estão se envolvidos, sejam católicos, espíritas, médios, envolvidos em determinadas situações ilícitas, e são coisas dele, não são coisas que a religião dele ensinou. Né? Então, eu acho que é importante que a gente faça essa diferença para não criar preconceitos, como você falou. Atualmente aqui na Terra, né, existe muitas variedades de opiniões e religiões diferentes em vários lugares do planeta. Você acredita que futuramente, quando o nosso planeta for mais evoluído, essas diferenças de crença ainda poderão existir para que a gente possa ter um planeta mais feliz, por assim dizer? Eu creio que com a nossa evolução, embora isso ainda vai levar muito tempo, nós vamos passar a ter uma visão um pouco diferente daquilo que o nosso amigo lá acentuou. Essa briga entre as religiões se dá pelas suas diferenças. Vai chegar um tempo que a gente vai começar a ver que nós temos mais semelhanças do que diferenças. E a gente vai estar mais preocupado com aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. E às vezes aquilo que nos separa é muito pouco ou muito pequeno diante daquilo que nos une. Então eu creio que com o passar do tempo, nós vamos caminhar para um entrosamento maior entre as religiões. Eu creio que talvez em 50, 100 anos, a Igreja Católica, por exemplo, vai voltar a aceitar a reencarnação, vai aceitar a mediunidade. Aliás, se nós olharmos hoje, eu não sei qual a opinião do Adeilson, aquela ala hoje da igreja, dos movimentos carismáticos, isto é pura mediunidade. Esses padres carismáticos estão fazendo movimentos, fenômenos mediúnicos no âmbito das igrejas. Isso não quer dizer, isso é importante, que eles vão se tornar espírita. Não. Vão continuar sendo católicos, mas vão começar a admitir algumas realidades que o Espiritismo hoje, por exemplo, já vem anunciando há muito tempo. Se a gente for ler a obra Nosso Lar, e aí não sei qual é a impressão do Adeilson, e outras obras do Espírito André Luiz, quando eles falam das colônias lá no espaço, a minha impressão é que nessas colônias, que talvez sejam num nível evolutivo superior à da Terra, você não pode dizer que essas colônias sejam espíritas. Tem uma feição muito ecumênica. Há um respeito muito grande pelas mais diversas manifestações religiosas. Na obra Voltei, do espírito irmão Jacó, ele mostra lá um templo religioso, o templo central, onde há um respeito e uma possibilidade enorme de que cada pessoa, segundo a sua religião que tinha na Terra, continuar
ali cultuando a sua religião no mundo espiritual. Então, eu creio que nós vamos avançar para isso que você falou. Boa tarde, meu nome é Lauander. Eu gostaria de saber o seguinte: já não é de hoje que conflitos ideológicos acabam culminando em grandes catástrofes. E eu gostaria de saber, nós, como espíritas, como deve ser as nossas ações, nosso posicionamento perante uma perseguição religiosa que acaba fugindo, vai além da agressão moral e chega também a agressões físicas. Como que deve ser o nosso posicionamento para resistir e superar essas situações? Eu acho que, por exemplo, se a perseguição chegar a um ponto de uma agressão física, por exemplo, se amanhã um centro espírita for invadido por alguns irmãos, não importa qual seja, a primeira medida é ir à delegacia de polícia. É ir à justiça. É fazer valer os nossos direitos de liberdade de culto religioso. E, num segundo momento, eu creio que seja, aí lembrando o ensinamento de Jesus, a boa árvore se reconhece pelos bons frutos. E eu sempre me volto aqui à vida de Chico Xavier, que sofreu muita perseguição da Igreja Católica. Sobretudo no início do seu trabalho, ele sofria ataques, a igreja condenava os trabalhos dele. Caibar Schutel, por exemplo, na cidade de Matão, espírita, a igreja recomendava aos fiéis que não pisassem, não passassem na porta da casa dele. Os fiéis eram orientados a atravessar a rua. Mas Caibar Schutel continuou firme no seu trabalho. Chico Xavier permaneceu firme no seu posto, a ponto de que, quando morreu, quando desencarnou, vários sacerdotes católicos prestaram homenagem viva ao médium Chico Xavier. Tem uma água aí, por favor? Será que não... Eu vou aproximar um pouco assim, tentar me aproximar do tema, e muitos de vocês fazendo uma pequena intervenção, propondo uma reflexão aqui de conteúdo. Através de uma vivência pessoal que eu tive em uma das minhas viagens, um jovem me procurou e vai conversar em particular. Quando nós estivemos em Minas Gerais, São Paulo, dizer a cidade. E ele me disse assim, e quando estávamos sozinhos na sala, ele levantou as mangas da camisa e os braços estavam totalmente mutilados. Eu perguntei para ele o que é que ele estava fazendo aquilo. E ele me disse que fazia aquilo por causa do pai. Por quê? Palavras dele, ok? A gente está raciocinando aqui, não estamos condenando o pai nem ele. A gente raciocinar e refletir. Por que ele dizia esse sinal mutilado? Porque o pai do centro espírita era um santo, mas em casa era um capeta. Palavras dele. Então, diante dessa situação, o que nós poderíamos comentar com os nossos jovens aqui sobre os conflitos que muitas vezes se dão na intimidade doméstica, porque o pai não aceita a religião do filho, o filho não aceita a religião do pai, e o pior, às vezes, é que essa realidade se traduz em realmente um comportamento dúbio, né? A gente prega uma coisa no centro espírita, na igreja, no centro budista, protestante, e lá em casa com os nossos filhos, nós somos verdadeiros carrascos. Como administrar isso? Como é que os nossos jovens vão entender a manifestação religiosa dentro da própria casa quando existe um discurso que não caminha com isso? Eu acho que tenho dúvida que é um grande desafio, não é? Penso no desafio do pai, da mãe, que são religiosos,
mas que em casa esqueceram daquilo que pregam no centro espírita. A gente tem muito essa tendência. Eu, como pai, já me vi muito nessa situação de nem sempre aproximar o discurso que a gente tem na casa espírita da condição de pai, né? Das orientações que a gente dá no centro espírita. E aí, então, eu acho que aquele trabalho interior, pelo menos no meu caso como pai, de não querer me comportar como se fosse um Deus. Eu sou só pai, não sou Deus. E se Deus permite que seus filhos tenham diversas manifestações religiosas, por que é que eu, como pai humano, vou querer ter uma atitude onipotente, autoritária, prepotente de querer que meu filho siga a mesma cartilha, siga aquele meu caminho, como se aquele meu caminho fosse o único. E o que eu aprendi é que na vida a verdade não só tem um caminho. A verdade tem vários caminhos. E nós precisamos respeitar o caminho dos outros. Agora, vocês como... Você me colocou numa situação difícil, né? Eu, como filho, tentaria conversar com meu pai. Tentaria dialogar, tentaria mostrar que, de repente, você está sendo feliz com uma outra visão religiosa. Que isso está te fazendo bem. Que isso não significa que você, tendo uma outra opção religiosa diferente da dele, você não o está amando. Porque, às vezes, a gente tem uma tendência de levar isso para o lado pessoal. Ah, o meu filho não vai lá no centro, não vai na igreja, então ele não gosta de mim. Não, não é isto. E talvez seja isso que a gente precisa mostrar para eles. Olha, pai, eu estou feliz aqui nesse grupo, estou feliz nessa igreja, estou feliz aqui nessa reunião, e isso não significa que eu desgoste de você. Eu tentaria ir por aí, eu disse. Então vou tomar mais uma água aqui. Olha, posição oficial da doutrina não existe, porque Allan Kardec, na codificação, nas obras básicas, não se posicionou sobre esse assunto. Perfeito. Não é? Não há o espiritismo, né, diz isso ou disse aquilo. Esse assunto não foi tratado, né, pelos espíritos superiores. Mas isso não nos impede de pensar e raciocinar. Não é? A minha opinião pessoal, então veja aí, é pessoal, não é opinião doutrinária, é uma opinião pessoal minha, particular, é que o espiritismo não condenaria, porque, primeiro, não vê que o casamento seja apenas para fins de reprodução. Quer dizer, um casal que não tenha filhos, ele seria um casamento inútil. Allan Kardec não teve filhos. Não teve filhos. Chico não teve. Chico não teve, filhos adotivos. Mas nem por isso a vida daquele casal, Kardec e sua esposa, foi uma vida inútil, uma vida fútil. Ao contrário, naquela união conjugal se pôde formar, criar estruturas para que Allan Kardec desenvolvesse uma linda missão. Do ponto de vista da afetividade, aí que me parece que é mais importante, não é a condição morfológica do sexo que vai dizer se aquilo tem amor ou não. Então, uma união homossexual onde exista amor, respeito, carinho,
cumplicidade, fidelidade, é uma união abençoada por Deus. Perfeitamente. A pergunta que você quer fazer está dentro do tema? Está dentro do tema? Hã? Sim, Edeluca, ela está querendo fazer a pergunta diretamente para mim. Você autoriza que ela faça? Claro, por favor. Por favor. Foi. Eu pensei nisso aqui agora, eu acho que nem eu mesma tenho uma resposta para minha pergunta, mas eu queria saber se você acredita que em um mundo melhor, quando o nosso mundo se regenerar, se seria possível ter uma única religião que todos acreditem. Sim, dentro do tema, então, né, como o De Luca, ele já iniciou essa resposta, ele não se aprofundou, mas ele tocou nesse assunto quando ele disse que, por exemplo, o catolicismo iria aceitar a reencarnação. Existe uma fala no meio espírita que diz assim, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por que se fala isso? Porque algumas práticas e algumas informações que o espiritismo nos trouxe estão dentro das leis naturais. Então, se estão dentro das leis naturais, com o tempo, elas serão aceitas, independente de religião. Então vai chegar um tempo em que o protestante e o católico vão ter que se coçar para administrar a própria fé quando a reencarnação for comprovada como uma lei natural. Então existem leis naturais ainda desconhecidas por parte de algumas religiões e que se tornarão prática comum, e com isso não é que nós teremos uma única religião, nós teremos essas leis naturais, vamos dizer assim, democratizadas, aceitas por todas as criaturas humanas. Se me permitiam, fizeram uma indagação ao Papa Francisco sobre essa questão da existência de vidas em outros mundos, em outros planetas. Verdade que o catolicismo romano não aceita. E perguntaram ao Papa, ante as evidências que parecem cada vez mais crescentes, no sentido da descoberta da existência de vidas em outros planetas. E o Papa Francisco, demonstrando uma abertura muito interessante, disse assim, se isso de fato for comprovado, a Igreja terá que rever seus conceitos e posicionamentos. Então, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Com o avanço da ciência, a religião, obrigatoriamente, vai ter que rever muitos pontos. Quer mais água? Tem uma pergunta lá atrás, por favor. Identifique-se, senhorita. Olá, meu nome é Júlia. Boa tarde. Fala perto do microfone. Olá, boa tarde. Eu me chamo Júlia e eu gostaria de fazer uma pergunta, porque, assim, na palestra você comentou da questão mais externa, de religiões para religiões. Mas e nas questões do próprio espiritismo? Porque atualmente a gente convive com muitos conflitos dentro da própria religião espírita, dentro da própria doutrina, de pessoas tomarem, entre aspas, partidos, levarem simplesmente em sentidos mais profundos e criarem conflitos em relação a posicionamentos. E eu queria perguntar, como nós, jovens, poderemos construir pontes de maneira mais efetiva e evitar que esses muros se ergam dentro da própria doutrina? É isso. Muito bem. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com diferenças. Eu acho que esse é o grande ponto nosso humano, que a gente quer tudo certinho, tudo segundo a nossa concepção, segundo a nossa visão, segundo o nosso ponto de vista. E a gente esquece que, às vezes, o nosso ponto de vista é apenas um ponto de vista. Então, nós temos dificuldade em lidar com o outro que pensa diferente. Nós queremos padronização.
Nós queremos colocar muitas vezes todo mundo numa forma, que todo mundo pense igual. Esquecemos que muitas vezes a doutrina, ela também está num processo de evolução. Kardec deu a primeira palavra, não deu a última. Deu a primeira. Estamos aí então para o quê? Construir a segunda, a terceira. E isso só será possível como? Conversando, entendendo, ouvindo aqueles que pensam diferentemente, dialogando e não excluindo, rejeitando, taxando, porque isso não contribui para o diálogo e para o nosso amadurecimento. Penso que seja esse o caminho. Muito bom. Eu queria dar uma contribuição, pedindo licença ao De Luca, se ele me conceder claro. essa parte, para dar uma sugestão de leitura para vocês. Essa sugestão de leitura vai trazer luz para as nossas reflexões com relação às experiências da homoafetividade, da transgenia. Ok? Então, para aqueles que gostam de estudar, se você não estiver em casa, à noite você vai lá no Google e coloca a informação que eu vou lhe dar agora, que vai ser um ótimo material de pesquisa. Nós não temos nada nas obras basilares, nas 5 obras da codificação. Mas na Revista Espírita de janeiro de 1866, vou repetir, Revista Espírita, janeiro de 1866, Allan Kardec escreveu um artigo chamado As Mulheres Têm Alma. Esse artigo é um tanto quanto longo, mas lá nos 6 últimos parágrafos, Allan Kardec começa a tratar de uma maneira tão lúcida e tão bela essa temática, e eu me permito reproduzir aqui, do meu jeito, com as minhas palavras, aquilo que ele disse, com relação às experiências da homoafetividade. E hoje a gente vai mais fundo, pensando nas questões da transexualidade, da transgenia e tudo mais. Allan Kardec que disse, as palavras são minhas, você confere as dele na revista, que o espírito reencarna sucessivas vezes em um mesmo corpo. Pensando no Livro dos Espíritos, lá na questão 200, ele pergunta aos espíritos as entidades venerandas da codificação, se os espíritos têm sexo. Eles respondem que não tem sexo como o entendeis, com a configuração orgânica que a gente entende aqui da genitália. E lá nesse artigo, ele diz que os espíritos reencarnam várias vezes na condição como em corpos femininos ou corpos masculinos. E que o fato de desencarnarem, retornarem para a dimensão espiritual e depois voltarem à Terra num corpo já do sexo oposto, ou seja, passou algumas vidas como sexo feminino, volta como sexo masculino, o espírito guarda no seu... Eu gostaria que... O espírito guarda no seu psiquismo ainda alguns vestígios da sua reencarnação anterior. Então, isso explica, muitas vezes, os conflitos que nós mesmos vivemos. Porque as criaturas humanas, de uma maneira geral, têm conflitos. Uns vivenciam um conflito de maneira muito mais aprofundada, a ponto de não conseguirem lidar com a sua organização física da encarnação atual, resvalando na homoafetividade, resvalando nos processos de transgenia, e isso a gente vem observando acontecer hoje de maneira contundente, como o próprio Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, de certa forma profetizou o que nós estaríamos vivendo hoje. Você pode ouvir pela voz do próprio Chico, escrevendo lá no YouTube, Homossexualidade, Pinga Fogo 1971, que você vai ver o que ele fala, alertando que no futuro haveria uma eclosão de casos de homoafetividade e que nós deveríamos estar
preparados para isso. Então eu quis dar essa dica de leitura, porque eu, que vivenciei uma experiência pessoal muito grande, porque eu tenho uma filha transgênero, não é? E tive que buscar entendimento e compreensão, né, sobre estas questões, porque nas escolas onde eu vou, os jovens me indagam. No meio espírita, onde quer que eu vá, as pessoas querem saber. E depois que souberam que a minha filha transgênero nasceu, todo mundo quer saber da minha história pessoal. E como foi para mim? E você podia contar um pouquinho? Não? Vocês querem saber da história? Então, aí a minha história com a minha filha transgênero tem feito com que as pessoas sutilmente me perguntem nos congressos: Adeilson, você poderia falar sobre transgenia? Na verdade, elas querem que eu conte a história da minha filha, né? E como educador, como pai, e como alguém que sabe dos conflitos que muitos jovens têm vivido hoje, de muitos pais têm vivido, eu não me furto a contar. Atendendo aqui ao De Luca, eu conto a vocês rapidamente. Eu estou residindo em Pernambuco, mas sou radicado, sou natural de São Paulo. Tenho um filho de 32 anos, muito inteligente, chefe do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no escritório ali na Avenida da Consolação. Esse meu filho, todas as vezes que eu vou para São Paulo cumprir jornadas de palestra, eu fico hospedado na casa dele. Então eu me hospedo lá, a gente mata saudades, depois eu cumpro as jornadas de palestra, pego o avião e volto para Recife. Recentemente eu terminei de escrever um livro chamado O Pai Pródigo, que foi publicado pela editora Planeta, até com a indicação aqui do De Luca. O Pai Pródigo é um livro que fala de um pai religioso que prega o amor ao próximo, mas não consegue amar o próprio filho, porque o filho é diferente. Quando eu terminei de escrever esse livro, Deus, eu entendo assim, é assim que eu compreendo essa história, me chamou para a prova prática. Porque eu tinha muita teoria na minha fala, e eu sempre tive um discurso de respeito a todas as pessoas, independente da sua condição sexual. Meu discurso não começou agora, já existe há muitos anos, eu sempre pensei assim. Mas veio a minha prova prática. Certa feita, eu fui a São Paulo, fiz minhas palestras, dormi na casa do meu filho, pela manhã eu fui fazer aquilo que mais paulista gosta de fazer, que De Luca deve fazer também, que é comer pão na chapa e tomar pingado, café com leite, que é muito gostoso, né? É pingado, não é pinga, né? Pingado, café com leite. E depois de tomarmos o café, nos despedimos, o meu filho me disse assim: eu vou para o tribunal, eu vou ao médico e depois vou para o tribunal. E eu disse: então vou pegar o metrô, Santa Cruz, vou para Santos, ver a minha filha e as minhas netas, depois eu volto para Recife. Eu perguntei se ele estava doente, ele me disse que não estava doente, que ia fazer exames de rotina, e nos despedimos. Ele foi para o médico, eu fui para a minha filha, depois voltei para Recife. Uma semana depois eu estava dirigindo o carro nas ruas de Olinda e o meu celular tocou, eu olhei no identificador de chamadas, era o número do meu filho. Quando eu atendi, ele falou: pai, você está no Viva Voz. Aí eu disse: estou. Aí ele me disse assim: então, quando você chegar em casa, ligue para mim, por favor. Voltei para casa, liguei para ele, ele me disse: pai, você está sozinho? Eu disse: estou. Ele falou: chame a Ana Paula, para que ela ouça o que eu tenho a lhe dizer. Chamei a minha esposa, liguei o celular no Viva Voz e o meu filho me disse assim: eu preciso te contar uma coisa. Eu disse: pode contar. Eu estou há 1 ano e meio fazendo tratamento psiquiátrico, porque eu descobri que eu sou transgênero. Aí eu disse: você está querendo me dizer então que eu tenho uma filha e não tenho um filho? Aí ele disse: é. E eu disse para ele: e o que muda isso no amor que eu sinto por você? Eu te amo, sempre vou te amar. Onde você não for respeitado, eu também não serei respeitado. Onde você não for bem-vindo, eu também não serei bem-vindo.
E eu queria aproveitar esse momento para pedir perdão para você. Porque eu ando o Brasil inteiro pedindo aos pais para prestarem atenção nos filhos e parece que eu não prestei atenção em você. Me perdoa. Ele disse assim: pai, você não tem que me pedir perdão, porque foi muito difícil chegar até esse momento. Nós desligamos o telefone, Ana Paula teve o mesmo discurso acolhedor e tal. Nós desligamos o telefone e no dia seguinte, a minha primeira atitude foi começar a ensaiar e a treinar, trocar o artigo masculino definido O por A. A minha primeira mensagem do dia foi: bom dia, filha. Tudo bem, filha? Eu fiquei aproximadamente 15 dias com dificuldades para dormir. Mas não porque eu tinha descoberto que eu tinha uma filha transgênero, porque eu tinha medo do mal que o mundo podia fazer para ela. Das pessoas preconceituosas, dos religiosos que só têm Jesus nos lábios. Era o meu teste para mostrar se eu era cristão. Depois eu me acostumei e fui treinando todo dia. Bom dia, filha, como vai, filha? Tudo bem, filha? Se precisar de companhia para ir ao médico, me avisa, eu vou com você. Mas no mês seguinte eu ia ter que ir em São Paulo de novo. E eu ia encontrar minha filha pela primeira vez. Eu estava em trabalho de gestação, porque eu estava aprendendo a amar a essência e não a forma social, que eu amei por 32 anos. O mês passou, chegou o dia de eu ir a São Paulo, eu fui, fiz minhas palestras e chegou o momento de ir à casa da minha filha. Aquele dia amanheceu e eu pensei assim: eu preciso comprar um presente para minha filha que represente o amor que eu tenho por ela, a sensibilidade, não é? E todo o respeito verdadeiro. Eu não tive nenhuma ideia de comprar um presente, mas quando o Uber parou na porta do prédio, ali perto da Estação Santa Cruz, na Vila Clementino, eu vi uma floricultura. Eu pensei: eu vou comprar flores para minha filha. Fui na floricultura, escolhi os botões mais bonitos, pedi um cartão e escrevi o quanto eu amava e amo e o quanto eu desejo que ela seja feliz com a nova vida que ela escolheu. Peguei as flores, o cartão e subi 11 andares em trabalho de parto. O elevador parou, eu fui até a porta, toquei a campainha, a porta se abriu e lá estava a minha filha. Eu não sabia que ela era tão bonita daquele jeito. Quando ela me viu com as flores nas mãos, ela começou a chorar. Essa coisa de mulheres. Aí eu também comecei a chorar, essa coisa de homens. Ela foi para o quarto, se refez e voltou. Nós jantamos, tivemos uma noite maravilhosa. A mãe dela ajudou a escolher o nome novo. A minha filha se chama Ana Carolina. Eu tinha certeza que o caráter da minha filha não estava na genitália. A minha filha me disse: pai, não se preocupe, que eu não vou para a esquina rodar a bolsinha. Em tom jocoso, fazendo brincadeira. Ela continuou como chefe do Tribunal de Justiça. Passou recentemente no concurso do Tribunal Federal Eleitoral, para onde transferiu-se agora como a persona, porque ela trabalhou 12 anos no Tribunal de Justiça como uma identidade masculina, depois assumindo-se como uma garota transgênero. E desde então eu só tenho tido alegrias. E eu descobri e descubro a cada dia que piercings não formam o caráter de ninguém, que tatuagens não formam o caráter de ninguém e que a condição sexual não define quem as pessoas são. É isso.
Ainda dá tempo. Perguntas para o De Luca, por favor. Oi. Aí tá. Oi, meu nome é Carlos Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta sobre aquele tema que você estava falando sobre os pais. Que em uma ocasião aqui, um exemplo. Quando os pais estão brigando com vocês jovens, meu pai e minha irmã sempre reforçam que, tipo, mas não por bem dele, quem mais fala é minha irmã, que quando os pais estão brigando, você só respeita e cala. Tipo, você não vai retrucar ele na hora, por questão de respeito mesmo, por ele ser mais velho. Aí eu queria saber como que a gente pode falar com os pais, se ele estiver errado, uma maneira que não deixe ele chateado e ao mesmo tempo, né, não fique bravo. É um desafio, né? Eu acho que tudo na vida não é o que se fala, mas como se fala. Então, se a gente encontrar uma maneira de dizer que não deixe, que não seja necessariamente uma atitude de afronta, eu acho que não pode dizer tudo. Eu imaginaria um diálogo assim: ô pai, eu estou com uma dúvida aqui, você poderia me ajudar? Você com a sua experiência. Já vai bajulando, já. Eu estou precisando que você me oriente. Eu estou sentindo isso. Eu estou passando por esse problema. O senhor que é um homem tão experiente, como é que o senhor pode me ajudar a passar por essa dificuldade que eu estou sentindo? Você falou tudo que você gostaria de falar e você não tirou a autoridade dele. Eu acho que assim a conversa pode fruir de uma maneira mais inteligente, né? Novamente um conselho de Chico Xavier. Ele disse assim, perguntaram para ele: Chico, a gente pode dizer a verdade para as pessoas? Ele disse: sim, muitas vezes nós precisamos dizer a verdade. Mas toda vez que você quiser dizer a verdade, você pingue 3 gotas de verdade e misture num litro de amor. Então, eu acho que isso é uma maneira, uma inteligência emocional de você ter um diálogo, expor o que você sente, sem aquela atitude de briga, de contenda, de acusação, de apontar o dedo, não é? E ao mesmo tempo você colocando o que você está sentindo. Pai, estou sentindo isso, mãe, eu estou passando por isso, eu estou com essa insegurança, eu estou com essa dúvida, né? Isso não está me fazendo legal, isso não está me fazendo bem. E nunca você isto, você aquilo. Porque toda vez que a gente utiliza isso, você aponta o dedo, o outro entra no mecanismo de defesa, automaticamente. E aí não tem mais diálogo. Aí tem uma acusação. Toda acusação, depois vem uma defesa, e aí não é um tribunal. É um diálogo de pai e filho. Entendi. Eu creio que se um filho meu fosse por esse caminho, eu ajoelharia com ele. Entendi. Ok? Tem mais alguma pergunta? Está encerrando o nosso tempo. Por favor. Só mais essa pergunta. De Luca, meu nome é Vitor. Pode. Quer fazer uma pergunta? Sampaio quer fazer uma pergunta também. Fale rapidamente. Aí a gente encerra com o Sampaio, ok? Por favor. Eu tive uma experiência aqui em Uberlândia, conversando com algumas pessoas a respeito da obra de André Luiz.
porque dentro do movimento espírita existe divergência a respeito da interpretação quanto à aceitação ou a inaceitação das obras de André Luiz. E o centro, a qual não vou me referir nomes, mas tinha pessoas assim, bem estudadas, que compreendiam a essência do espiritismo, mas que não assinavam embaixo em nenhum momento as obras de André Luiz. E ouvindo já outros corações que abraçam também a doutrina espírita, a gente já observa uma posição diferente. E eu, assim, tenho uma estima muito grande pelo espírito de André Luiz, mas em momento nenhum me coloco assim como capaz de fazer uma avaliação perspicaz do assunto, porque eu vejo uma certa polêmica, muitas pessoas conservadoras e outras, no entanto, já com um pensamento mais amplo. Eu sei que Kardec, ele trabalhou dentro do ponto de vista de analisar a transição, a comunicabilidade, mas ele não foi a fundo na forma, além da vida, do ponto de vista de colônia, essas coisas que muitas vezes a gente tem a preocupação. Ele foi, do ponto de vista moral, científico, filosófico, mais preocupado com algumas questões. E André Luiz, na sua contribuição com Chico, ele veio acrescentar outros fatores. Então, sim, será que o senhor poderia me ajudar nesse sentido, para me ficar em paz comigo mesmo? Olha, sem entrar na polêmica, fique em paz com a verdade que você acredita. Né? Ideia assim que pode ajudar? Olha, eu posso talvez apresentar a minha modesta opinião. Eu creio que, como disse, Allan Kardec deu a primeira abertura da cortina, abriu um pedacinho, nos limites da capacidade de entendimento do homem. Se Allan Kardec falasse de colônias espirituais, não era apenas os livros dele que iam para a fogueira. Ele iria também. Não é? Muito tempo depois, talvez a cortina pudesse ser mais aberta. E vem Chico Xavier, complementando a obra e trazendo mais algumas informações. E trazendo notícias dessas colônias que estão mais próximas da Terra. Porque o mundo espiritual, gente, não é um local único. Ele é dividido, vamos assim dizer, em camadas. Vamos imaginar um edifício de muitos andares. Cada andar é uma dimensão desse mundo espiritual de acordo com a evolução. Por que é que, por exemplo, quando a gente lê na literatura mediúnica, as pessoas que desencarnam, ninguém vê Jesus Cristo, ninguém vê Nossa Senhora, ninguém vê um espírito luminoso. Porque esses espíritos estão na cobertura. E quando a gente desencarna, na nossa condição evolutiva, a gente está lá no primeiro andar. Então, Allan Kardec, aliás, André Luiz, a mim me parece, que ele trouxe algumas informações das colônias que estão mais próximas da Terra, cuja vida é muito parecida com aqui, ou aqui é muito parecida com essas colônias. Veja, nós não temos nenhum espírito trazendo informações das colônias onde estão os espíritos crísticos. Porque ninguém conseguiu chegar lá ainda. A gente tem informações da nossa vizinhança da Terra. E muita gente fez essa crítica, André Luiz. Ele humanizou muito o mundo espiritual. Por que humanizou? Porque ele trouxe um recorte de uma dimensão que está mais próxima da Terra. Portanto, como a natureza não dá saltos,
Não é isto? Veja, muitos espíritos que se manifestaram pelo Chico, jovens que desencarnaram, eles relatam depois, olha, pai, mãe, continuo estudando aqui. Lembro de um caso de um jovem estudante de medicina, faleceu no primeiro ano do curso de medicina. E os pais diziam, meu filho tinha tanta vida pela frente, tinha tanta coisa a fazer, ia ser médico. 3, 4 anos depois, o filho escreve pelo Chico e diz assim para os pais, pais, me formei em medicina aqui. Aqui tem estudo, aqui tem escola. Informações que Allan Kardec não trouxe. Mas isso não quer dizer que ele não trouxe, não significa que não existe. Então, me parece que André Luiz e Chico Xavier abriram um pouco uma cortina, né? Como outras ainda, pedaços de cortina verão ser abertas. No livro Nosso Lar, consta que o Espírito Emmanuel, depois que o Chico escreveu, ele cortou, ele censurou mais de 100 páginas do livro, porque disse que a gente não teria cabeça ainda para entender muita coisa. Então, tem mais cortina para ser aberta. Bem, o nosso tempo acabou e o Sampaio está lá. E aí, a gente faz o quê? Deixa ele perguntar ou não? Pode ser. Vai, Sampaio, manda a brasa que o tempo acabou. Boa tarde a todos. Eu sou o Sampaio, esposo da Adriane. Né? Primeiramente, Adeus, foi muito bom te conhecer. Prazer muito grande. E a todos os meninos que trabalham aqui, que esse palco aqui deu um show de atuação. Né? De Luca, suas palestras são maravilhosas. Muito obrigado. Parabéns. Mas eu quero perguntar uma coisa, porque no Espiritismo eu ainda estou engatinhando. Eu sou criancinha. Todos e tenho somos. dúvidas de uma situação que eu já perguntei, ainda não tive resposta. Mas eu já vivi no meio católico, no meio evangélico. Foi no Espiritismo que me deu lógica para entender toda essa situação de vida. E por isso eu estou aqui muito feliz, mas ainda tenho essa dúvida. A dúvida vai ser, o que o Espiritismo fala sobre esta situação? Vou explicar a situação, né? A pessoa vem, mulher, 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 mulher. Aí Deus, a escolha é de Deus, vou te mandar homem, né? Para você se exercitar como homem. E aí há essa situação da transgenia, da troca, tanto de homem como de mulher. Mulheres que vivem com mulheres, homens que vivem com homens. Todos têm o meu respeito, eu não tenho dúvida disso. Respeito todo mundo, mas tenho essa dúvida. Se Deus é justo para fazer uma pessoa vir homem, depois de ter vindo várias vezes mulheres, mas ele se transforma. O que o Espiritismo fala sobre isso? Houve falha nessa reencarnação? Houve uma escolha dele que Deus, vou respeitar isso, mas como vai ser tratado isso? Entendeu, então, o que eu quis dizer? O que o Espiritismo fala sobre essa dúvida de troca? O homem se tornar homossexual e a mulher também se tornar homossexual nessa situação aí. Obrigado, então. Meus respeitos a toda essa situação, quem vive nisso. Eu não sei se eu entendi a amplitude da pergunta, mas eu arriscaria dizer o seguinte. Obrigado. Se existe uma lei espiritual que, de fato, governa as nossas vidas, é a lei da mudança. É a lei da transformação. O espírito, então, passando por diversas, ora no corpo masculino, ora num corpo feminino, ele está num constante processo de mudança. E toda mudança, de alguma forma, gera desconforto. Então, se eu passei por algumas encarnações como homem, e depois, pelas leis divinas, eu preciso ter algumas experiências na sexualidade feminina para desenvolver potencialidades mais próximas a esse campo, como a doçura, a brandura, a compreensão, a sensibilidade. Óbvio que quando se dá a primeira troca, eu tenho desconforto. É inequívoco.
Como há um desconforto quando eu passei vários anos reencarnando nas ilhas gregas e, de repente, tenho que vir para o Brasil. Há um desconforto. Quando você passa muitas encarnações na riqueza, depois você vai ter que ter uma experiência na pobreza. Há um desconforto necessário ao processo de mudança. Porque se não houver esse desconforto, não há uma necessidade de adaptação. Toda hora nós temos que nos adaptar. Então eu penso que isso é inevitável, né? Esse fato de estar num corpo masculino, mas tendo ainda muitas lembranças do sexo oposto, isso é natural, mas isso deve ser levado em consideração no sentido de que eu devo me adaptar tanto quanto possível à minha nova realidade morfológica para que eu possa, então, aprimorar e obter as experiências necessárias dessa minha nova condição. É uma opinião pessoal minha, não sei, o Adeilson, que é mais especialista nisso. A gente vai encerrar por causa do tempo, mas porque demandaria mais explicações e mais esclarecimentos. Ocorre que a gente, quando pensa em homoafetividade, pensa em sexo. E as pessoas não vivem para transar. As pessoas buscam um complemento afetivo, emocional, psicológico, que encontram, às vezes, no mesmo sexo. Então, demandaria mais colocações da minha parte. Mas eu sugiro a leitura desse artigo que eu disse, da Revista Espírita, janeiro de 1866. Revista Espírita, artigo de janeiro, As Mulheres Têm Alma. Lá você vai encontrar subsídios. Se quiser, depois eu posso conversar e trocar mais algumas ideias. Tá bom? Obrigado, viu? A gente agradece o De Luca e a contribuição dele.